Para começar na profissão, o eletricista iniciante não precisa ter todas as ferramentas. Ele pode começar com um kit básico de ferramentas que são principais para poder fazer os seus serviços durante o dia a dia. Então decidi reunir aqui as ferramentas principais que, ao meu ver, não podem faltar na bolsa de ferramentas, na mala de ferramentas do eletricista. Então vou começar com essa daqui. Essa aqui é a sonda. Para que ela serve? Ela serve para poder passar os fios, porque o fio ele é muito mole, e quando a gente começa a passar o fio dentro dos eletrodutos, dos conduítes, como popularmente as pessoas falam, o fio tende a embolar no meio do caminho e não passa. Mas a sonda ela tem uma alma de aço, ela é dura, mas ao mesmo tempo ela é um pouco flexível também. E essa ponta dela aqui é mole, ela tem uma mola. Isso permite que quando ela bata em alguma coisa dentro do eletroduto, ao invés dela ficar travada, ela passe para frente. Olha só, quando a gente empurra ela, olha só o que acontece. Ela faz esse movimento e não fica travada, ela passa para frente. Conseguiu notar? Então, sem isso aqui, é impossível passar fios elétricos. É preciso ter uma sonda dessa daqui. Outra ferramenta também importantíssima é essa daqui, ó. Aliás, é um jogo dessas ferramentas aqui. Chaves Phillips e chaves Fenda. Um jogo desse aqui da Tramontina, eu recomendo ele. É baratinho, atende muito bem, é resistente e dá para trabalhar com segurança. Outra ferramenta que eu também, aliás, um jogo de ferramentas que eu também indico é esse aqui. Chave estria, ou pode ser chave de boca também. É dos números 6 até o 27 por aí. Já dá para atender muito bem. Se não puder comprar um jogo desse tipo de ferramenta aqui, pode comprar também uma chave inglesa, que dá para ajustar, dá para poder colocar em vários tamanhos também. Outra ferramenta também muito importante é essa daqui, ó. É uma caneta de teste. Essa caneta ela serve para detectar a tensão elétrica, porque muitas vezes o eletricista iniciante, ou qualquer eletricista, ele vai trabalhar com manutenções elétricas também. Então muitas instalações elétricas elas não são feitas de acordo com as normas. Então os fios ali, as cores deles não estão corretas para cada função. Então, para o eletricista poder descobrir qual que é o fase e qual que é o neutro, essa canetinha aqui, ó, que detecta a fase, vai ajudar muito o eletricista a poder descobrir os fios ali e poder fazer o seu serviço. Muito importante também é um alicate desse aqui, ó. Eu recomendo esse aqui da Tramontina, é o Tramontina Master. O corte dele é muito bom. Esse cabo dele aqui não solta, é bem resistente. O alicate tem uma boa abertura, olha só. Inclusive, se a pessoa não puder comprar, não tiver condições de comprar um jogo de chaves ou chave inglesa, ela pode comprar 2 alicates desse aqui que dá para poder servir para muita coisa, porque ele tem esses mordentes aqui muito resistentes, muito bons. Esses mordentes aqui do alicate são muito bons, seguram bem firmes. É um alicate barato, ele é um custo-benefício excelente para todo o eletricista iniciante. Esse alicate aqui está em torno de R$ 25, no máximo R$ 30. Mas é um alicate que, se a pessoa usar só para cortar fios, que é a função dele aí, ela vai conseguir usar esse alicate por toda a vida. Isso aqui também não pode faltar. Uma trena para poder fazer a medição ali de extensões ali, para poder medir a quantidade de fio que precisa ser comprado. Então é uma coisa que não pode faltar também para o eletricista iniciante. O eletricista iniciante ele deve ter a fita isolante também para poder fazer vários serviços. Além da fita isolante, essa preta aqui, é importante que ele tenha também fitas com cores diferentes, para poder identificar a fase, neutro e terra, porque como eu disse antes, tem muitas instalações elétricas que não são feitas de acordo com as normas. Então você pode estar podendo identificar com essa fita aí. Isso aqui também é muito importante, um estilete. Não precisa ser um estilete profissional, pode ser um estilete desse aqui, ó, para começar. Ele corta bem, é bem afiado e vai atender muito bem o eletricista iniciante aí na carreira. É importante também ter um pincel desse aqui para poder limpar. Os clientes gostam de ver que a gente fez o serviço e limpou depois, deixou bem organizadinho, bonitinho ali.
Eles gostam de ver esse cuidado que a gente tem. Então, um pincelzinho desse aqui é bom também de ter, um pequeno ou um grande desse aqui, ó. Eu não sei onde eu coloquei o meu pequeno, mas é bom você ter um pequeno e um grande desse aqui. Quando eu falo um pequeno, é um que é mais fino que esse daqui. Esse aqui é largão, olha só. Mas é bom você ter o pequeno também para alguns detalhes mais delicados. É importante ter isso aqui também, uma fita crepe dessa. E por quê? Para você poder marcar um circuito, por exemplo, circuito de tomadas, de iluminação, ali no quadro de distribuição, ou quando você está fazendo uma manutenção e está identificando alguns fios, é bom também você poder usar essa fita aqui para poder escrever nela com a caneta. Isso aqui também não pode faltar, uma furadeira. Essa furadeira aqui é baratinha, em torno de 120, 150 reais. Eu já vi dela na internet de 180 reais, mas vale a pena. Eu tenho essa furadeira aqui já tem anos, já furei concreto com ela, laje, e é muito boa, ela nunca me deixou na mão. É da marca Schulz, é uma furadeira muito boa. Não pode faltar também isso aqui, ó, o martelo. E por quê? Porque muitas vezes o eletricista ele vai fazer serviços em uma casa que tem um telhado. Ele vai ter que prender os fios. Então, como é que ele vai prender? Não vai bater com o alicate, né? De forma alguma. Não é a função do alicate bater. Então, você vai ter que usar um martelo desse aqui, ó. Tem que ter essa ferramenta para poder fazer os variados serviços. Agora eu vou mostrar aqui a ferramenta que eu considero a principal. Essa daqui, ó. Multímetro com alicate amperímetro. Por que o multímetro ele é tão importante para o eletricista? Porque o multímetro ele faz medidas de grandezas elétricas. E uma medida muito importante e muito usada pelos eletricistas é a de tensão alternada, essa daqui, ó. Para o eletricista testar se a tomada está funcionando, qual circuito é 110 ou 220, 380 e assim por diante. Então, com esse aparelho aqui, o eletricista ele pode fazer essas medições com segurança. Não pegaria bem o eletricista ficar colocando os dedos nos fios, tomando choque ali. Isso não pega bem nem para o eletricista e nem para o cliente que está observando o serviço. Mas quando o eletricista ele usa uma ferramenta dessa aqui para poder fazer medições, quando o eletricista tira essa ferramenta da sua bolsa ali e o cliente vê isso, ele já encara essa pessoa como profissional, não como uma pessoa que faz bicos, uma pessoa que faz serviços ali que não garante a segurança do cliente. Então, uma pessoa que mostra que tem boas ferramentas e que tem pelo menos um aparelho desse aqui, aí já passa mais credibilidade e confiança para o cliente. Olha, eu recomendo esse aparelho aqui para o iniciante, o Minipa ET3200. Esse aparelho aqui ele é barato, ele custa aí na média de R$120 até R$150. É um aparelho muito bom e que vai atender muito bem o eletricista iniciante. Aquelas pontas de prova que estão ali não são originais desse aparelho. Eu vacilei e acabei quebrando elas sem querer. Essas que estão ali, elas são uma reserva que eu tenho. Eu já comprei novas pontas de prova para esse aparelho e estão chegando aí. Mas eu vou dar um pause no vídeo aqui para mostrar uma outra ferramenta muito importante que também não pode faltar para o eletricista. É muito importante que o eletricista tenha isso aqui, uma escada. No caso dessa daqui, essa é uma escada 3x4, ela tem várias posições, dá para colocar ela em forma de bancada, dá para poder esticar ela todinha, dá para usar ela em formato de V, que a gente pode subir nela e mexer em alguma coisa que fica no meio do telhado. É uma escada bem resistente, muito boa. Essa parte dela aqui é de alumínio, mas é bem resistente. Ela aguenta até 150 quilos. Essa aqui é uma escada que até hoje me atendeu muito bem. Eu não precisei comprar outra até agora para poder trabalhar na minha profissão. Bom, eu falei que é importante o eletricista ter e não pode faltar, mas talvez o eletricista não tenha condições de comprar uma escada desse tipo aqui. Na época eu comprei essa escada por 420 por aí, se eu não me engano. Foi mais ou menos esse preço. Talvez o eletricista no início não tenha recursos para comprar um tipo de escada desse aqui. Mas ele pode comprar uma inferior, uma mais simples, que vai atender, uma que ele vê que vai atender ele também, a demanda de serviços que ele tem.
Mas assim, é uma escada que eu recomendo para o eletricista. Dá para carregar na moto, tranquilo, no carro ali, cabe no porta-malas de um carro. É uma escada muito boa. Estas foram as principais ferramentas que, ao meu ver, são as principais para o eletricista iniciante e que não podem faltar de forma alguma. É claro que existem ferramentas melhores, existem sondas melhores que essa, chaves melhores que essa daqui da Tramontina, alicates melhor, mas assim, no início, de início, o eletricista iniciante, ele vai conseguir se virar muito bem com esses tipos de ferramentas aqui que eu mostrei, até mesmo com essas marcas aqui. Existem marcas melhores, mas essas que eu mostrei aqui vão atender muito bem, inclusive do alicate amperímetro. O pessoal gosta muito da marca Fluke ou de outras marcas chinesas também, mas aí vai de cada um. Mas um aparelho desse aqui atende muito bem quem está começando. Aí com o tempo, na medida que as ferramentas, por assim dizer, forem se pagando e o lucro dos serviços começar a entrar na vida do eletricista, ele pode comprar ferramentas melhores e assim aumentar o seu leque de ferramentas. Eu até recomendo que o eletricista tenha ferramentas reservas. Por exemplo, às vezes uma sonda dessa daqui pode quebrar. Imagina se quebra no meio da obra e o eletricista não tem outra para poder fazer o serviço. Às vezes é longe para poder comprar uma outra sonda e acaba atrasando o serviço. Então é bom que o eletricista tenha duas sondas, dois alicates amperímetros, né, para poder, caso um dê problema ou quebre, tenha outro para poder atender. É bom ter vários alicates também. Então, com certeza vai poder apoiar o eletricista aí caso surja algum imprevisto, que sempre surge. Uma ferramenta sempre pode quebrar ou estragar, mas aí tendo uma reserva com o tempo, à medida que os lucros forem chegando, com certeza o eletricista poderá fazer isso.